uma das coisas, querido, que nós precisamos entender é de que a falta do perdão vai impedir o nosso avanço em todas as esferas da nossa vida. E por sabermos que nós estamos lidando num tempo onde as pessoas elas estão se ofendendo, elas estão se machucando, talvez de uma maneira mais fácil, ou talvez de uma maneira mais rápida, devido a toda uma circunstância que não só o Brasil, o mundo está saindo. Eu preciso dizer para você, ensinar para você, talvez nessa tarde, ensinar para mim também, de que nós precisamos entender que essa é uma ferramenta poderosíssima ao nosso favor, mas que se nós não tivermos a sensibilidade no reino do Espírito, de entender que isso foi dado para nós, isso foi entregue para nós, e nós devemos caminhar sobre isso, e uma vez que não praticamos isso, nós estamos ficando longe das promessas do nosso Deus. E para você ficar tão animado com esse assunto, se você morrer sem liberar perdão, você não está salvo. Aleluia. Então, uma vez que Deus nos perdoou, se eu não perdoar o meu irmão, o perdão de Deus é revogado sobre a minha vida. Aleluia. Então, pastor, eu quero ver tudo isso na Bíblia, nós vamos caminhar para isso. Vamos para Mateus, por favor. Aleluia. Glória, glória, glória a Deus. Pastor, por que o senhor vai falar sobre isso, pastor? A gente está tão animado, a gente cantou, que amor é esse? É por causa desse amor. Porque, irmãos, não justifica crescermos. Eu tenho falado isso para algumas pessoas aqui. Eu não quero expandir a minha vida, eu não quero que essa igreja venha expandir igual o bairro de Casa Amarela. Pastor, não entendi. Eu vou te mostrar. Você já passou pelas ruas de Casa Amarela, naquelas subidas, naqueles morros? Você viu como aquilo foi planejado? Não é bem planejado, Casa Amarela? Não? Irmão, do que adianta crescer se não você não crescer de uma maneira planejada? Crescer de uma maneira organizada. Eu não quero, querido, ficar fazendo puxadinho na minha vida. Eu quero ter uma estrutura tão grande que mesmo com a tempestade eu não preciso colocar lona. Porque colocar lona não resolve o problema, é um paliativo. Dependendo da tempestade, vai haver desmoronamento. Então eu prefiro estar alicerçado e crescer de uma forma para cima, mas desde que a minha fundação ela seja profunda. Não queira construir um prédio de 10 andares se a sua fundação só dá para 2. Vai comprometer o teu crescimento. Aleluia, eu não sou arquiteto, não sou engenheiro, mas eu tenho um bom senso. Se você não fundamentar bem a tua vida na palavra de Deus, qualquer tempestade que vier, você vai cair. E qual é a arma do diabo nesses tempos? A ofensa, a mágoa. Ele está bombardeando. Não precisamos ir longe. Dentro da nossa casa, você vai ver um filho, muitas vezes chateado com você, ofendido com o pai, ou o marido com a esposa com o marido, ou entre os irmãos. E eu quero mostrar isso para você, querido, que isso é uma arma que o diabo usa para neutralizar o teu crescimento, o teu avanço. E eu quero, nessa tarde, queridos, Deus queira que dê tempo de fazer isso. Se não der, eu emendo com o culto da noite. Aleluia, para você entender de uma vez por toda, de que, meu irmão, o que prende você não é o diabo, mas são suas decisões. Aleluia. Mateus capítulo 5, no versículo 23, olha que coisa interessante. Prepare aí, quem está na mídia aí, Eli, né? É Ieli ou Ieli? Ieli com Y no final e no início. Amém? Pessoal novo da mídia, né? Está aí Joyce também. Nossa diaconia chegou membros novos também. Quem mais chegou? No louvor também chegou gente nova. A gente vai pôr alguém que toca violão, porque os meninos... não, é brincadeira.
Se, pois, ao trazeres ao altar a tua oferta, ali te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa perante o altar a tua oferta, vai primeiro reconciliar-te com teu irmão, e então voltando faze a tua... Olha como isso é interessante. Se você tiver algo contra alguém, nem a tua oferta Deus recebe. Por quê? Porque a reconciliação, querido, não é algo praticado somente de nós para com Deus. A reconciliação é praticado também entre os irmãos. Eu preciso entender e eu tenho que reconhecer que, assim como a cruz, o formato da cruz, a reconciliação nossa com Deus, na vertical, ela tem que ser praticada também na horizontal. Eu preciso entender de uma vez por todas de que o perdão de Deus para as minhas dívidas, as minhas ofensas, não tem dinheiro no mundo que pague o que Ele fez por mim. E nenhuma ofensa ou nenhuma mágoa na horizontal será maior do que a que eu cometi na vertical. Você pode ser a pessoa mais dodói do mundo, pode ser a pessoa mais sensível do mundo, ainda assim não se compara com tamanha ofensa que você cometeu contra os céus. E mesmo assim Ele te perdoou. E se Ele nos perdoou, devemos nós perdoar uns aos outros. É impossível você dizer que não é capaz de perdoar quando o amor de Deus já foi derramado no teu coração. Pastor, mas foi algo cruel. E se eu te provar hoje na Bíblia que a crueldade que fizeram com você, essa pessoa cruel nada mais é do que uma vítima na mão de Satanás. Aleluia. É por isso que eu venho batendo há um tempo sobre sentimentos, sobre emoções, tratando sobre isso. Por quê? Porque nós queremos, querido, nos libertar de uma vez de sentimentos e de ofensas e de situações que estão no nosso coração. Muitas vezes por falta de sabedoria que tivemos, e nós achamos muitas vezes que a questão de eu estar machucado, eu estar com a razão, me dá o direito de não ir para o céu. Aleluia, glória a Deus. Diga comigo, quem não perdoa, não é perdoado. Aleluia. Mateus capítulo 6, no versículo 14. Aleluia. A reconciliação que nós temos na nossa vida, querido, na horizontal, com os irmãos uns para com os outros, mostra o quanto nós entendemos a reconciliação na vertical. Mostra o quanto nós entendemos o que Deus fez por cada um de nós. Aleluia. Porque, versículo 14 e 15 nós vamos ler. Porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celeste vos tem uma condição. Se eu perdoar, Ele me perdoa. Versículo 15. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, tampouco vosso Pai vos perdoará as vossas. Crente, lavado e remido pelo sangue de Jesus, tem que ter um coração perdoador. Se eu não perdoo o meu irmão, o meu Pai Celestial não me perdoa. Aleluia. E isso vai nos atingir em todas as esferas. Não importa se teu pai, quando você nasceu, teu pai te abandonou, tua mãe te abandonou, não importa qual seja a situação que existiu na tua vida, no teu passado, ainda assim, você conheceu Cristo, o teu coração, você tem que perdoá-los. Por quê? Porque o não perdoar é você cometer um segundo erro, já que você está cometendo o primeiro contigo. Não se cura um trauma cometendo outro. Não tem como você andar para frente tendo algo que te puxa para trás.
A falta de perdão vai fazer com que eu e você não recebam o perdão de Deus. É algo muito sério. E não adianta, querido, termos uma sensação ou dá um termo aí, não adianta a gente ser enganado por nós mesmos, achar que estamos avançando, quando existe dentro de nós algumas, o que seguram? Umas âncoras. Enquanto a âncora estiver lá, você pode fazer a força que for, no navio ele não vai. E do que adianta você fazer força para se manter, para não afundar, quando você foi chamado, não foi para fazer força para ficar parado, você foi chamado para fazer força para andar. E a falta do perdão vai fazer eu e você entrar dentro de uma vida totalmente desastrosa. Ofensas, daí nós começamos a desenvolver o quê? Depressão, começamos a desenvolver ressentimento, mágoas, começamos a desenvolver todas as espécies de enfermidade, porque existe no nosso coração um bloqueio tão grande para liberar aquilo que Deus já fez por nós. Aleluia! Eu sei que você é a vítima, mas isso não te dá o direito de você não perdoar. Eu sei que erraram com você, eu sei que machucaram você, eu sei que falaram coisas absurdas e fizeram coisas absurdas, mas não dá o direito de você negligenciar o perdão. Por quê? Porque mesmo assim, aquela pessoa que fez tudo isso com você, se você não a perdoar, nós muitas vezes pensamos que o fato de eu não perdoar alguém, eu estou prejudicando essa pessoa, quando na verdade o maior prejudicado sou eu. Aleluia! Meu Deus do céu. A pergunta é, quando Cristo foi para aquela cruz, morrer por mim e por você, nós merecíamos? Então perdão não é merecimento. Jesus foi naquela cruz mesmo sabendo quem nós éramos. Ele nos perdoou, Ele nos amou sem merecimento. Por que você acha que para alguém receber teu perdão tem que merecer? Não tem que merecer. Aleluia. Não é por merecimento. É uma decisão. Nós não merecíamos. Estávamos condenados ao inferno. Nós estávamos contra o Pai, nós estávamos de acordo com o curso desse mundo, mas Ele nos amou de tal maneira, Ele se entregou por nós, e todo escrito de dívida Ele apagou, Ele pagou com o sangue dEle. Em outras palavras, aquilo que eu e você ainda podemos cometer amanhã de errado, existe o perdão de Deus para mim e para você. Aleluia! Aquilo que nós vamos cometer em 2021, tem um perdão de Deus para mim e para você. Então não existe no planeta Terra alguém capaz de merecer o perdão teu. Não, pastor, tem que merecer não, porque eu e você não merecíamos, e a nossa dívida era maior do que o que fizeram com a gente, ou o que a gente fez com alguém. Porque nós falamos muitas vezes sobre o lado de nós estarmos machucados, e as pessoas que nós machucamos, e as nossas decisões que feriram pessoas, e as nossas palavras que machucaram pessoas, e as nossas decisões que machucaram e prejudicaram pessoas. Aleluia! Querido, precisamos refletir, porque nós vamos avançar, nós vamos para um tempo glorioso em Deus, mas não tem como a gente querer dar o próximo passo, tendo ainda dentro de nós áreas que estão presas por falta de perdão. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Mateus capítulo 18. Aleluia. Como eu amo essa palavra. Essa palavra, ela é boa, ela é viva, ela é eficaz. Mateus capítulo 18, versículo 23, nós vamos ler um pouquinho. Nós vamos até o 35. Eu vou por aqui que vai ser mais fácil. Por isso o reino dos céus é semelhante a um rei que resolveu ajustar contas com os seus servos.
E passando a fazê-lo, trouxeram-lhe um que lhe devia 10.000 talentos. Diga comigo, 10.000 talentos. Atualizando para os dias de hoje, 200.000. Beleza? Ok. Aleluia. Onde que eu parei? Não tendo ele, porém, com o que pagar, ordenou o Senhor que fosse vendido ele, a mulher, os filhos e tudo quanto possuía, e que a dívida fosse paga. Então o servo, prostrando-se reverente, rogou: sê paciente comigo, e tudo te pagarei. E o Senhor daquele servo, compadecendo-se, mandou-o embora e perdoou-lhe. Olha que coisa interessante, o que vai acontecer em seguida. Saindo, porém, aquele servo encontrou um dos seus conservos, que lhe devia 100 denários. Diz comigo, 100 denários. Ele devia quanto? 10.000. Amém? 10.000 corresponde 200.000. 100 denários. Em outras palavras, não é nada. Amém? 100 denários. E agarrando, o sufocava, dizendo: paga-me o que me deves. Então o seu conservo, caindo-lhe aos pés, lhe implorava: sê paciente comigo e te... Aleluia. Ele, entretanto, não quis. Antes, indo-se, o lançou na prisão, até que saudasse a... Meu Deus do céu. Vendo seus companheiros o que se fazia passado, entristeceram-se muito e foram relatar ao seu senhor tudo o que acontecera. Então, o seu senhor, chamando-lhe, disse: servo malvado, perdoei-te aquela dívida toda porque me suplicaste. Não devias tu igualmente compadecer-se do teu conservo, como também eu me compadeci de ti? E indignando-se o seu senhor, o entregou aos verdugos. Eu vou dizer o que é verdugos. Até que lhe pagasse toda a dívida. Assim também meu Pai Celeste vos fará, se do íntimo não perdoardes cada um ao seu... Aleluia. O que é verdugo? Eu vou dizer para você agora. Verdugo, querido, quer dizer torturador. Ele está falando de algo como o reino de Deus. Ele está falando de um rei e de 2 devedores. Quem é esse rei? Deus. Ele perdoa a dívida de um. Outro tem uma dívida contra esse um. Porém, esse recebeu o perdão de Deus. Esse não recebeu o perdão do teu irmão. Por ele não receber o perdão do seu irmão, ele volta para o rei, e o rei agora o lança numa prisão, lança ele aos verdugos, aos torturadores. Em outras palavras, além de preso, é torturado. Por quem? Diga comigo, pelo rei. Ele está falando do dia do juízo. Ele está falando do dia da prestação de conta. Ele está falando daquele dia que eu e você vamos se apresentar diante dele. E não basta só ficar preso, tem que ser torturado. Então isso mostra para mim e para você que a falta de perdão é uma prisão. A falta de perdão é ficarmos vivendo verdugos, sendo torturados por nós mesmos, sendo torturados por sentimentos que nós vamos cativando, cultivando cada vez mais, porque nós não queremos que aquela pessoa se dê bem, não queremos que aquela pessoa cresça, porque o que ela fez é injusto, não é justo, dá certo para ela e para mim não dá. Deixa eu te dizer, o justo é você não liberar perdão, o injusto é você não perdoar. Aleluia. É você ficar dentro da prisão, é você ficar ali preso, me entendendo muitas vezes cheio da razão, porque te devem 100, quando na verdade a tua dívida era de 10.000, a minha dívida era de 10.000, 200.000, não tinha como aquele homem pagar. Nós estamos falando de 200.000 dias de trabalho, ele não tinha como pagar. O outro, 100 dias, ele tinha como pagar, mas 200.000 dias não tinha como se pagar. O que isso quer dizer, pastor? Quer dizer que a nossa dívida para com Deus era impagável. Mas Ele enviou Jesus Cristo e Ele veio por nós, e Ele nos perdoou, Ele nos limpou, Ele nos purificou, Ele resolveu toda a situação. Não pode, querido, sem te parar.
Não pode você ficar com 100 dentro do teu coração. Não pode você ficar com umas coisinhas dentro do teu coração, se prendendo às coisas. Ah, mas ninguém falou comigo. Ninguém me ligou. Ninguém fez isso. Ninguém fez aquilo. Deixa eu te dizer, isso é uma vida infeliz. Isso é uma vida desgraçada. Isso é uma vida que não produz resultado nenhum. Se você vai trabalhar, você vai mal-humorado. Se você vem para a igreja, você não se relaciona. Se você está dentro de casa, você não tem diálogo com ninguém. É uma vida totalmente, querido, oposto daquilo que Deus tem para você. Por quê? Porque você está preso dentro de uma cadeia chamada falta de perdão. E ainda levanta a tua mão e adora a Deus. E teu louvor não passa do teto. Estamos nos enganando, achando que estamos agradando a Deus. Se uma oferta que eu trago, vou colocar no altar, e eu tenho algo contra, Deus não recebe. Aquilo que é físico, quanto mais o que é espiritual, Ele não recebe. Mas estamos adorando. Estamos levantando nossas mãos, oramos até em língua, mas não passa do teto. O coração fechado, amargurado, triste. Um coração totalmente moído por tantas... Pastor, mas o meu marido, o meu ex-marido, foi cruel comigo. Tu foi obrigado a casar naquela época? Foi? Botaram uma arma na tua cabeça e mandaram você casar? Não, foi uma decisão tua. Aleluia. Aleluia. Pastor, mas... eu fui estrupada, eu fui isso, eu fui estrupada. Pastor, passei por violência sexual, eu passei por isso. Irmãos, eu não queria estar na tua pele de jeito nenhum. Mas deixa eu te dizer, enquanto você não liberar perdão, você ainda vai continuar sendo alguém totalmente danificado por dentro. Porque o perdão, ele restaura. O perdão, ele restaura. Quer uma prova disso? O que nós éramos antes de Cristo na nossa vida? Me diga. Caminhávamos todo dia, fadigávamos, fazíamos de tudo, nós queríamos de tudo para dar certo e nunca conseguimos. E quando conseguia, perdia. Mas quando nós entendemos, querido, que não é na força do braço, mas é no reino do Espírito, a nossa vida transformou. Nosso casamento não é mais o mesmo quando era antigamente. A nossa vida é diferente, tudo é diferente. Por quê? Porque nós entendemos o perdão do Pai na nossa vida. Então, por mais que eu e você queiramos, querido, passar por toda a situação e querer dizer, não, mas pastor, eu estou bem. Irmão, a gente sabe que não está bem. A gente sabe. Aleluia. Pergunta para um pai, quando o filho vai bem, o filho não fala nada, o filho mudou o comportamento, o pai está de olho. Rapaz, o que está acontecendo? Não, não tem nada, não tem. Tem, a gente sabe. A gente sabe. Por quê? Porque algo está incomodando. Pastor, mas eu não tenho nada, não sei o que. Tá... Aí a pessoa chega e já fala, não tem nada. Só dá vontade de matar agora, pastor. Mas não é nada, não. É só uma faca na goela. Eu não tenho nada, pastor. Aleluia. Falta de perdão vai fazer eu e você retroceder na nossa vida. Aleluia. Muitas pessoas acham que o quê? Que o perdão é um benefício para o ofensor. Aquela pessoa me ofendeu, aquela pessoa fez, e eu ainda vou perdoar. Eu não sou trouxa. Eu não sou idiota, não. Quer dizer que ele fez tudo isso e ainda perdoa. A gente acha que isso é um benefício para aquela pessoa, quando na verdade é para nós. É um benefício nosso, queridos. Aleluia. Mateus capítulo 5. O que nós precisamos entender, queridos? Sem perdão, diga comigo assim, sem perdão, não há cura. Você sabia disso? Cheio de pessoas enfermas, mas porque não liberam cura? Não liberam perdão? As pessoas não liberam perdão? Cheio de doença? Cheio de coisa? Eu preciso de um milagre. Mestre, eu preciso de um milagre. Remove a minha vida, meu estado. Faz tempo que eu não vejo a luz do dia. E Deus está falando lá de cima, perdoa o teu irmão que tu vai ver.
Liberou o perdão, o dia o sol aparece para você. Não, pastor, mas eu não tenho nada contra não, pastor. Tem não. Tem certeza? Aleluia. Resultado. Uma pessoa, querido, que não libera perdão. E vou lhe dizer, viu? Não precisei nem cavalcar dentro da Bíblia. Eu fui na ciência. E o que os médicos dizem? Que pessoas ofendidas, amarguradas, isso médicos, ciência, né? Ciência. Eles dizem que uma pessoa que anda ofendida, amargurada, ela só tem doenças interior que vai se complicando cada vez mais. Isso afeta o emocional dela, afeta os músculos, né, a vida física dela, e isso cada vez mais afeta, segundo alguns médicos, a vida espiritual dela também. Ele diz, é um conjunto de coisas que o organismo entende que aquela raiva, aquele sentimento, aquilo que está sendo produzido, ele cria algum mecanismo de defesa e ele se estrutura em cima daquilo que está. E quando essa pessoa, quanto mais ela alimenta, mais ela está agredindo dentro dela o organismo dela. É algo tão sério que muitas pessoas com úlcera, muitas pessoas que desenvolveram gastrite nervosa, não sei o que, está relacionada à falta de perdão. Aleluia. Porque ele vai estourando por dentro. É aquele sentimento que você se corrói. Em outras palavras, é você tomando veneno todo dia, querendo que outra pessoa morra. Aleluia. Em Mateus capítulo 5, no versículo 25. Aleluia. E é interessante, porque o próprio Jesus, ele vai nos advertir aqui, sobre justamente a gente entrar em acordo com aquela pessoa que está nos ferindo. Se você for ver o contexto do capítulo 25 de Mateus, você vai ver que ele está falando aqui sobre perdão. Esse versículo 25 e 26 que nós vamos ler, está num contexto justamente de uma citação sobre perdão. Jesus está narrando algo sobre perdão, e ele diz, entra em acordo sem demora com o teu adversário, enquanto estás com ele a caminho, para que o adversário não te entregues ao juiz, o juiz ao oficial de justiça, e sejas recolhido à prisão. Em verdade te digo, que não sairá dali, enquanto não pagares o último centavo. Dívida. Aleluia. Enquanto você não liberar e se ajeitar, tu vai ficar preso, só sai de lá pagando até o último centavo. E qual é o último centavo? Qual é o tamanho da tua dívida? Qual é o tamanho da nossa dívida? Se Jesus já pagou os 100 denários, já pagou os 200 mil, por que eu e você, nós vamos ter os 10 mil denários, por que eu e você vamos ficar fazendo coisa com 100? Por que nós vamos ficar fazendo dívida na vida dos outros ou para nós mesmos? E essa dívida, eu não estou falando de dinheiro, eu estou falando de perdão, gente, pelo amor de Deus. Oh, louvado seja Deus. Glória a Deus. Pastor, o que é essa prisão? Eu não sei te dizer, na verdade, essa prisão no reino espiritual. Mas se Jesus falou dela, é porque ela existe. E se ela existe e Jesus enfatizou sobre ela, é porque corre o risco de muitas pessoas ficarem nela. Eu não quero ser uma pessoa que fique nela. Aleluia. Glória a Deus. Efésios capítulo 4. Vamos seguir o exemplo. Que exemplo? O exemplo de Jesus, o exemplo divino. Pastor, como deve ser o perdão? A pessoa tem que pedir perdão, ou ela tem que merecer perdão? Diga comigo, não. Devemos perdoar, como Cristo nos perdoou. Como foi que Deus nos perdoou? Efésios capítulo 4, versículo 32. Aleluia. Antes, sede uns para com os outros benignos, compassivos,
perdoando-vos uns, como também Deus em Cristo vos. Aleluia. Então, o que ele está dizendo com isso? Que a nossa reconciliação tem que seguir um padrão divino. Qual é o padrão divino? É por merecimento? Aleluia. É algo tão sério, queridos, isso, que a gente percebe que o glória a Deus, aleluia, num culto desse, ele não flui. Por quê? Porque a gente sabe que, de certa forma, existem situações que, e o Espírito Santo, ele é tão especialista nisso, que conforme a gente vai ministrando a palavra, ele vai cavocando. E a gente vai achando alguns lixinhos que a gente tem. E aí muitas vezes a gente fala, pastor, eu não sei o que está acontecendo. Meu casamento não flui, minhas finanças não fluem, eu não consigo fluir na igreja, eu não consigo fluir em nada. A minha vida só vai para trás. Vamos examinar. Provavelmente tem algum vestígio de falta de perdão. Aleluia. Meu Deus do céu. Como eu estou animado. Isso serve para mim, queridos. Serve para você, para todos nós. Isso é muito sério, queridos. Saber que muitas vezes a culpa do nosso insucesso somos nós mesmos. Não dá raiva achar que foi alguém que nos prejudicou, quando na verdade é a gente. Mas pastor, eu sou a vítima. Mas se você não liberar perdão, tu já não é mais vítima. Aleluia! Não passa mais a ser os outros, passa a ser a gente. Irmão, como Deus, Ele nos puxa para um nível de responsabilidade, que Ele diz assim, ó, está na tua mão. Você vai decidir, não com as tuas emoções, mas você vai decidir porque é a palavra que está dizendo para você. Então esse nível de cristão que nós temos que chegar, é um nível de uma maturidade, de que mesmo que as pessoas começam a querer fazer, eu já tenho que entender pelo Espírito, de que essa pessoa ela quer me travar. O diabo vem com essa artimanha, para que eu me bloqueie, para que eu fique chateado, ofendido, amargurado, e com isso eu fique com raiva, não libere perdão, e ele sabe que se eu não liberar, os céus não respondem a minha oração. O desgraçado, ele sabe. Cão dos infernos, ele sabe. E é por isso que ele sempre vai pegar o quê? Alguém próximo. Ele nunca pega um distante. Eita glória! É uma amizade, é um relacionamento, é um negócio, seja o que for. Ele vai pegar alguém perto. Por quê? Porque ele tem que pegar as tuas emoções. Porque ele sabe que se ele pegar as tuas emoções, ele travou você. E se você não liberar perdão, ele fala, já era. Agora esse aí, deixa ele se enganar. Ele pode até ir para a igreja, mas não está indo lá para cima. Ele nem me incomoda. Eita Jesus! O que o senhor quer dizer, pastor? A igreja está lotada, muitas vezes, de pessoas que nem entendem o porquê estão passando por situações. E a arma para tudo isso é, eu libero o perdão. É se ver livre. É como aquele passarinho, muitas vezes, numa gaiola. Porque ele ficou tanto tempo ali. As pessoas abrem e na hora que bota ele nem voa, muitas vezes. Ele é livre, mas ele não sabe voar. Por quê? Porque cortaram suas asas. Porque durante um tempo adestraram ele, deixaram ele dentro de uma realidade tão pequena, que agora ele não se vê digno de voar para longe. Tem um monte de cristão, queridos, dentro de gaiola. Dentro das suas prisões emocionais, eles não conseguem voar, não conseguem fazer nada. E a porta já está aberta faz tempo. E qual é a senha para sair? Perdão. Por não perdoar, o voo está comprometido. A jornada, o chamado, a caminhada está comprometida. Por quê? Por falta de perdão. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Se o próprio Jesus nos perdoou, sem a gente merecer, irmãos, é bíblico perdoar as pessoas sem merecimento. Aleluia. O que é perdão? Diga comigo, é um ato de misericórdia, de compaixão. Diga assim, não tem nada a ver com merecimento. É misericórdia e compaixão.
O que Paulo disse aos Efésios? Que perdão é fruto de um coração compassivo e fruto de um coração benigno. Isso quer dizer que o perdão, ele flui da benignidade do nosso coração e não por haver benignidade do ofensor. Isso tem a ver com o que eu tenho, não com o que as pessoas que fizeram comigo têm. Aleluia, meu Deus, isso foi forte. Isso tem a ver com quem a gente hospeda, não as pessoas. Aleluia. Pastor, tá certo, eu vou perdoar. E se a pessoa fizer de novo, existe limite para se perdoar? Oh Jesus, por que o Senhor foi fazer isso com a gente? Não pode ficar nem um rançozinho dentro de nós, não. Diga comigo, não há limites de vezes para perdoar. Certa ocasião, já a gente está em Mateus, vamos para Mateus. Certa ocasião, o apóstolo Pedro, Pedro, tinha que ser Pedro. Eu acredito que se eu estivesse lá, eu perguntaria a mesma coisa. O apóstolo Pedro, ele quis saber o limite de vezes. Quantas vezes a gente vai ter que perdoar? Quantas vezes? E o que nos surpreende é a resposta de Jesus para Pedro. E aí eu quero explicar um pouquinho sobre isso, porque muitas pessoas perguntam às vezes sobre essas questões de número, mas a gente vai trazer aqui para você um chão, né? Vamos trazer uma explicação plausível sobre isso. Mateus capítulo 18, versículo 21. Então Pedro, aproximando-se, lhe perguntou: Senhor, até irmão, parece a gente perguntando, irmão. Aleluia. Não, é sério, olha a pergunta de Pedro: Senhor, até quantas vezes, Deus, eu vou aguentar esse negócio? Aleluia. Alô, só eu. Não. Você se sentiu Pedro agora, não foi? Não, é sério, irmão. Eu não leio a Bíblia, irmãos, eu gosto de ler a Bíblia querendo assim, eu imagino Pedro careca. Não sei porquê, mas eu imagino Pedro careca. Acho que careca é mais bravo, sei lá, nada a ver, viu, Vinícius? Mas, então eu imagino Pedro, Jesus ensinando, Jesus falando com ele de várias coisas, né, sobre perdão, ofensa e tal. Aí tá lá, aquela conversa, né, como eu e Renato estávamos uma certa vez para pagar na lotérica as contas da igreja. E eu falei: Renato, Mega Sena acumulada, vamos fazer uma fezinha? Aí ele, eu falei: só nós dois mesmo? A gente faz um propósito, se a gente ganhar, a gente não fica com centavo, dá tudo para a igreja. Aí ele, falei a ele, nem milzinho? Eu falei: nem milzinho, tudo para a igreja. Aí ele, é mesmo? Eu fiz, como você está entendendo isso? A gente começou a brincar ali, dando risada. Aí falou: mas rapaz, 80 milhões. Aí, Jesus, mas não vai jogar não, eu não estou falando que é para tu jogar não, irmão. Foi uma brincadeira que ele estava fazendo. Aí é a mesma coisa, Jesus está lá falando: olha, a gente tem que perdoar e tal. Aí imagine nós nessa reunião, olha para Jesus e fala assim: ei, Jesus, beleza aí. Mas tem algum limitezinho aí não? Quantas vezes a gente tem que aguentar esse negócio? Aí ele fala assim: Senhor, até quantas vezes meu irmão pecará contra mim, que eu lhe perdoe? Até 7 vezes? Quem foi que deu esse número? Pedro. Pedro falou: até 7 vezes? Olha o que Jesus responde. Respondeu-lhe Jesus: não te digo que até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Aí Pedro vai calcular. 70 vezes 7. Bom, se 7 vezes 7 é 49, acrescenta o 0. 490 vezes. Ah, pastor, quer dizer então que eu tenho que perdoar 490 vezes? Não. Não, pastor. Não. Porque segundo alguns escritores, e segundo rodapé de Bíblia, que muitos que faz a tradução, eles colocam, essa resposta que Jesus dá para ele de 70 vezes 7, não é uma limitação numérica, é para responder de acordo com aquela pergunta que ele fez. Como ele falou até 7 vezes, aí Jesus, para ilustrar a resposta para ele, falou até 70 vezes 7. Em outras palavras, 490 vezes. Mas isso não quer dizer que é 490. Se for 491, tu tem que ainda perdoar.
Aleluia. Você achou que ia escapar? Não, porque Jesus não está respondendo dizendo para ele, olha, a doutrina é essa. Não, Jesus respondeu de acordo com a pergunta. Quando ele fala assim, até 7 vezes, eu creio que Pedro pensou, uma vez por dia o cara me chateia, eu perdoo. Aí Jesus falou, não, cara, até 70 vezes 7. O que Jesus está dizendo para ele? Não tem uma limitação para isso. O que você quer colocar, eu sempre vou colocar acima. Porque o que eu fiz por você, o que eu fiz para você não tem prazo de validade. Não tem como o nome de Jesus ir para o SPC espiritual, nem para o Serasa espiritual. Ele pagou todo o escrito de dívida contra mim, contra você, queridos. Oh, aleluia. Era para você celebrar isso, meu irmão. Oh, aleluia. Então isso quer dizer que se a pessoa repetir a ofensa por mim, mais de uma vez eu vou ter que perdoar? Vou. Por quê? Porque, irmãos, imagine quantas vezes Deus nos perdoou até o dia de hoje. Estou com 37. Parece que uns 50, mais 37. Se você já passou a casa dos 60, imagine quantas vezes Ele já te perdoou. Eu acredito que passou de 490. Aleluia. Quem é que leva vantagem na falta de perdão? Diga comigo, o diabo. Diga assim, o Satanás. O coisa ruim. O corno sem mulher. Pode esculhambar o diabo, irmão. Ele é derrotado. Aí, pastor, falando do diabo. Ele é derrotado. Mas ele ainda assim leva vantagem em cima da gente se a gente não perdoar. Prova, pastor. Provo. Vamos embora. 2 Coríntios. Então, se existe uma prisão, existe também, queridos, demônios que vão se aproveitar da nossa condição da falta de perdão. E isso é muito sério. 2 Coríntios, capítulo 2, versículo 10. A quem perdoais alguma coisa, também eu perdoo. Porque de fato, o que tenho perdoado, se alguma coisa tenho perdoado, por causa de vós, o fiz na presença de, olha o versículo 11. Para que Satanás não alcance vantagem sobre nós, pois não lhe ignoramos os... Então quer dizer que se eu não perdoar, o diabo tira vantagem. O maior vencedor na falta de perdão é o Satanás, é o diabo. Aleluia. A minha pergunta é, até quando cristãos vão deixar o diabo levar vantagem nessa área? A pergunta é, até quando nós vamos viver uma vida procurando meios de resolver algo, querido, que é fácil? Mas o que é então, pastor, esse perdão? Diga comigo, o perdão não é sentimento, é decisão. Quando é que eu sei que eu estou perdoando de fato alguém ou que eu perdoei de fato alguém? É quando eu olho para aquela pessoa e eu não tenho mais vestígios daquilo. Se você olha para aquela pessoa e ainda tem algo dentro de você com relação a isso, você tem que renovar o perdão. É bíblico, tem que renovar. Pai, eu libero perdão, Pai, sobre meu pai, sobre a minha mãe. Eu libero perdão, Deus, sobre meus filhos. Ah, Pai, eu libero perdão sobre meu patrão. Ah, Deus, você tem que renovar o perdão, até que aquilo saia de dentro de você. Isso não tem a ver com sentimento, tem a ver com decisão. Aleluia. Já viram situações de mulheres, muitas vezes, que numa adolescência, acabaram abortando, cometendo aborto, clínica clandestina, ou tomando remédio, fazendo qualquer coisa. Isso são sequelas que elas vão arrastar por muito tempo. Muitas vezes elas estão com seus 50, 60, 70 anos de idade e elas estão presas. Elas não se perdoam, porque aquilo fica dentro dela. E o diabo aproveita aquilo para condenar. Você imagina a pessoa ficar 5, 10, 15, 20, 30, 40, 50 anos aprisionada, condenada, sendo que ela só precisava perdoar. Aleluia.
Meu Deus. Que ceia maravilhosa nós vamos tomar. Aleluia. Diga comigo, perdão é uma decisão. É uma atitude de fé. Diga comigo, é pela fé. Você só perdoa pela fé. Não pense você que as suas emoções você vai aguentar segurar isso muito tempo. Então, se o liberar perdão não é por merecimento da pessoa, então eu não tenho motivação alguma nas minhas emoções. As minhas emoções, elas não vão me motivar a tomar essa decisão. Em outras palavras, eu quero mais que essa pessoa se arrebente. As minhas emoções, a minha carne. Tudo que eu quero é que se dê mal. Aí se dá mal, bem feito. Fez comigo. Quer uma prova de uma vida sem perdão? A pessoa está ali dentro de um ambiente, e aí todo mundo diz para ela assim, para você, olha quem é você. Muitas vezes pais fazem isso com o filho, né? Olha não sei o que, olha não sei o que lá, não sei o que lá. Aí o filho quer provar, não para ele, mas para o pai, que ele é capaz. Daí em diante é uma vida de sofrimento. Porque ele vai viver provando para os outros. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Quantos de nós tomamos decisões que, se pudéssemos voltar atrás, nós não teríamos mudado a decisão? Mas a gente quer provar, a gente não quer dar o braço a torcer. O orgulho, nariz empinado. Não, eu me lasco todinho, mas eu não cedo. E a vida cada vez mais indo para o buraco. Tudo por quê? Porque a gente decidiu provar para as pessoas, meu Deus do céu, uma vida de sofrimento. Uma vida sem alvo, sem meta, sem objetivo. Uma vida totalmente largada, provando para as pessoas. No final, as pessoas partem e ficam. Quantos filhos deixam de honrar pai e mãe, mas quando está num caixão, choram amargamente por não fazerem nada. E deixa eu te dizer, se não aprender sobre perdão, vai para o resto da vida isso. Presos. Desonram pai e mãe. Pastor, mas meu pai é um cabra safado. Ei, você não foi chamado para concordar com o que ele faz. Você foi chamado para honrar. A honra não é concordância. A mãe pode ser uma prostituta, o pai um ladrão, o que for. Você não foi chamado para concordar, você foi chamado para honrar. E a honra é a posição que eles ocupam na tua vida. Bem ou mal, foi a família que Deus quis que tu nascesse. Aleluia. Uau. Diga comigo, é preciso fé para perdoar. Vocês lembram quando Jesus... Vai para Lucas, volta para Lucas aí, por favor. Lucas capítulo 17. Você lembra quando Jesus ele ensinava, né, para os seus discípulos a perdoar? E aí Jesus ele foi interrompido, né, por um pedido, por um pedido muito peculiar. Na minha opinião, é um pedido muito... para os dias de hoje. Você vai entender isso aqui. Lucas capítulo 17, versículo 3. Olha como é pela fé. Acautelai-vos. Se teu irmão pecar contra ti, repreenda-o. Se ele se arrepender, perdoa-lhe. Se por 7 vezes no dia pecar contra ti, 7 vezes vier ter contigo dizendo, estou arrependido, perdoa-lhe. Olha o versículo 5. Então disseram os apóstolos ao Senhor, aumenta a fé então. Aleluia. Então os apóstolos disseram, não, volta. Os apóstolos disseram para o Senhor, Senhor, aumenta a nossa fé aí. Quer dizer que é assim o negócio? É assim que funciona. Quer dizer que se ele pecar, falou, volta para o versículo 3.
Esse é o contexto de quando eles pedem para aumentar a fé. Porque eles estão falando, rapaz, não vai ser fácil esse negócio não, ficar perdoando a negada assim. E Jesus está dizendo, é pela fé. Aí ele falou, então fala o seguinte, dá uma dose a mais aí de fé. Por quê? Acautelai-vos, se teu irmão pecar contra ti, repreenda-o. Se ele se arrepender, perdoa-lhe. Versículo 4, se por 7 vezes no dia pecar contra ti, e 7 vezes vai ter contigo dizendo, estou arrependido. E o que Jesus está dizendo para ele? Perdoa de novo. Olha o que os apóstolos vão dizer no versículo 5. Então os apóstolos disseram, Senhor, aumenta a nossa fé, porque aí a situação está complicada. O cara vai viver pisando na bola e eu tenho que perdoar. Jesus está falando, sim. Diga comigo, é pela fé? Então perdão não tem envolvimento, porque a fé não é sentimento. Se é pela fé, é uma decisão no reino do Espírito. Então eu decido perdoar pela fé. E porque eu decidi na fé, eu vou ter grande vitória na minha vida. Aleluia. Então você pode pedir para Deus, Deus aumenta a minha fé nessa área aí, porque o Felisberto está judiando da situação. Esse marido, pastor, o senhor não tem ideia. Ah, Jesus, aumenta a tua fé e tu vai perdoando. Pastor, é porque o senhor não conhece a minha mulher. Vai perdoando. Pastor, o senhor não conhece o meu patrão. Vai perdoando. Além de perdoar, chave 2. Qual a chave 2? Ora para Deus promover ele. Pede para abrir uma empresa, uma filial, lá em Dubai, nos Estados Unidos, para ele ser promovido para ser gerente de lá, ele vai ganhar em dólar. Ele vai para lá promovido e tu fica de boa. Mas muitas vezes o que o cristão faz? Deus mata Jesus, 7 palmos, abre a cova, Jeová, desce esse incircunciso, esse filisteu, esse miserável. E Jesus está lá assim, perdoa. É por isso que Deus não mata. Deus não mata, pastor. Falar que Deus não mata é limitar a soberania e o poder dele. Mas hoje, que ele tem a graça. Aí, se ele fizer isso hoje, ele vai contra o que ele mesmo colocou. E se Deus matar alguém por causa de você, quer dizer que tu é melhor do que aquela pessoa? Então o sangue de Jesus faz acepção de pessoa? Não, não faz. Então, muda a tua oração, pede para Deus promover. E em outras palavras, libere perdão. Perdoa. Perdoa. A chave para as grandes coisas que estão para vir é a liberação de perdão. Pode vir o Ministério de Música, por favor? Aleluia. Pastor, é preciso perdoar quem está nos fazendo mal? Lucas capítulo 23, versículo 34. Pessoas toda ofendidinha, toda machucada porque aconteceu alguma coisa. Contudo, Jesus dizia, Pai, perdoai-lhes porque não sabem o que... Então, repartindo as vestes dele, lançaram sorte. Em outras palavras, estão matando Jesus e ele fala assim, perdoa, Jesus, perdoa. Eles são vítima. Vítima do quê? De uma religiosidade da época. Eles são vítima do quê? De uma influência satânica. Eles são vítima do quê? Por não liberarem perdão, eles mataram o mestre. Quem foi o primeiro mártir da Bíblia? Estevão. Quando Estevão está lá, e eles vão apedrejar, ele olha, ele vê os céus abertos, o que ele fala? Pai, não impute-lhes esse pecado. Ele está dizendo assim, olha, eles vão me matar, mas não faça, não coloca nada contra ele. O que ele está dizendo assim, eles são vítimas. Entenda o que eu estou dizendo, não é vítima da sociedade, tá? Para esse politicamente correto. Esse vítima são pessoas que são amarguradas, ofendidas. Quer um exemplo disso? Pais separados. E aí começa a criar um filho sem o pai. Aí a mãe vai na cabeça do filho e começa a falar tudo contra o pai. E se esquece que o filho é fruto do relacionamento, ele não tem nada a ver com a história. Aí a mãe vai lá e bombardeia contra o pai. Ou o pai vai lá e bombardeia contra a mãe. A cabeça do filho, ele começa a andar em desonra com o pai e com a mãe. No coração dele, ele começa a desenvolver atitudes, ele começa a desenvolver dentro dele consequências de duas pessoas mal resolvidas que agora pegou ele. Aí agora ele não quer mais casar, porque não, meu pai fez isso com a minha mãe fez isso, quero nada para minha mãe. Em outras palavras, eles estão deturbando tudo. E toda aquela confusão, toda a falta de perdão, tudo aquilo acontecendo. E o caminho é tão simples. Como, pastor? Perdão. Perdão. O perdão
é a melhor arma que você tem para vencer as suas maiores lutas. Quando Jesus ele diz assim, quando Paulo diz que o maior habita em nós, irmãos, esse maior habitando em nós é a capacidade que nós temos de viver a vida que Deus tem para nós. É inadmissível ou é impossível um cristão que tem intimidade com o Espírito Santo, ele viver uma vida, querido, amargurado, ofendido, triste. Quando você vê pessoas que murmuram por tudo, reclamam por tudo, é alguém que não anda em perdão, é alguém que tem ofensa no coração, é alguém que está machucado. Quando você vê pessoas sempre com palavras negativas, vamos fazer tal coisa, a pessoa olha sempre e fala assim, nunca dá certo para mim, essa pessoa não consegue ver além, porque ela está presa. Se você cavocar um pouco, não precisa nem ser psicólogo, se você cavocar um pouquinho só, um pouquinho de nada, você vai achar lá dentro um caminhão de ofensa dentro dela, porque alguém errou com ela, e eu não estou dizendo que ela é a culpada, mas ela se torna culpada. Entenda esse culpada a partir do momento que ela conhece o amor de Deus e ela não consegue liberar perdão. Aleluia. Que amor é esse? Que amor é esse? Pai, perdoa-lhe, eles não sabem o que fazem. Perdoa, eles estão matando Jesus, e Jesus está dizendo assim, perdoa, Pai, perdoa eles, eles não sabem o que fazem. Em outras palavras, Jesus sabia o que estava no coração deles. Muitos deles caminharam com Jesus só para procurar uma brecha para matar Jesus. Qual foi o motivo de Jesus para eles quererem matar? Eles não acharam nada que pudesse o matar, nada que pudesse o condenar. Eles andaram com Jesus não para contemplar os feitos, eles andaram porque eles queriam matar Jesus. E Jesus sabia que eles estavam ali. O próprio Judas, que foi escolhido, estava no meio. E quando ele dá uma beijo na face, identifica, Jesus olha e fala assim, Judas. Jesus não fala aquilo como traidor, ele fala assim, Judas. Como assim? Vamos resgatar? Mas o salário do pecado é o quê? Ele morreu por ele mesmo, pela decisão dele. Porque a todo instante Jesus estava dizendo, eu vim para morrer, ao terceiro dia vai ressuscitar, o Cordeiro veio. Jesus estava anunciando, mas ele não estava ligado com Jesus, ele estava ligado nos benefícios de Jesus, ele estava ligado no que Jesus poderia oferecer para ele, e isso fez Judas ser um interesseiro, ao ponto de ele vender a fidelidade por algumas moedas. Não venda a sua comunhão com Deus, ou não perca a sua comunhão com Deus, ou não deixe de ter sua comunhão com Deus, por causa de sentimento, de palavras, algo que pessoas fizeram. Por quê? Amanhã, se hoje você está, amanhã tu vai precisar dessa palavra que está sendo pregada hoje, porque amanhã com certeza o diabo vai levantar situações para querer prender eu e você por falta de perdão. Pastor, o que eu devo fazer? Perdoar. E o que eu faço, pastor? Perdoe. Se você quer viver o melhor de Deus aqui na terra, quer comer o melhor de Deus aqui na terra, e quer ver as promessas de Deus se cumprindo na tua vida, a partir de hoje libere perdão. E por favor, se você tem o hábito de machucar pessoas, mude a tua vida e não as machuque mais. Aleluia. Eu dou amém por vocês, amém. Glória a Deus. Por quê, pastor? Porque, irmãos, a pior coisa que existe é saber que a falta de perdão vai fazer com que eu e você nem possa entrar no reino de Deus e nem herdar a vida eterna. Já pensou? No final de tudo, fizemos grandes coisas, mas porque não conseguimos perdoar, a gente perde tudo.
Ah, por favor. Para mim é uma questão de inteligência também. E eu sei que você é inteligente. Aleluia. Você pode fechar teus olhos e inclinar sua cabeça. Aleluia. Oh, Espírito Santo de Deus. Pai, nós desfrutamos de Ti, Deus. Eu sei que existem tantas pessoas nesse momento, ó Deus. Não somente aqui presencial, mas online. Que elas precisam perdoar, elas precisam liberar esse perdão. Elas estão presas, elas estão sofrendo. Elas estão debaixo de uma vida de amargura, debaixo de uma vida de tantos problemas, doenças sendo desencadeadas uma atrás da outra. Problemas sendo gerados um atrás do outro por falta de perdão. Pai, nós sabemos, ó Deus, que o perdão ele cura. Ele liberta. Ah, Espírito Santo, eu lhe peço nesta tarde uma porção do Teu Espírito Santo. Oh Pai, derramando em cada coração uma capacidade, ó Deus, de perdoar como nunca antes. Ah, Espírito Santo, esse coração de pedra, conforme Ezequiel, retirando e entrando no coração de carne, ó Deus. Um coração capaz de perdoar, um coração capaz de apagar toda essa desgraça que aconteceu com essa pessoa. Ah, Pai, não importa quantas palavras foram ditas, quantos atos foram feitos, quantos prejuízos essa pessoa teve, mas que ela seja livre hoje em nome de Jesus. Ah, Espírito Santo, ela seja livre hoje em nome de Jesus. Restaura, Pai. Restaura, Pai querido, esse coração. Restaura esse casamento. Restaura, Pai, esse relacionamento. Restaura esse filho. Restaura esse homem, essa mulher. Restaura, Espírito Santo de Deus. Oh, Pai, o perdão que vem do alto. Consciência, Pai, da eternidade, do perdão que o Senhor derramou por cada um de nós. Oh, Espírito Santo de Deus. Perdão, Pai. Perdão. Oh, Espírito Santo, é uma tarde de perdão. É uma tarde, ó Pai querido, de libertação. Cadeias estão caindo nesse momento. Cadeias espirituais estão sendo rompidas nesse momento. Correntes sendo despedaçadas. Oh, Espírito Santo de Deus, nenhuma ofensa, nenhuma amargura, nenhum sentimento, nenhuma palavra, Pai querido, que foi dito vai prosperar mais nessa vida. Mas nós declaramos, ó Pai, o perdão do Senhor. Oh, Pai, pela fé, Espírito Santo, pela fé. Pela fé, Espírito Santo. Oh, Pai, nós declaramos restauração nesses relacionamentos. Ah, perdão, perdão, perdão. Perdão, perdão, Pai. As orações deles não serão mais irrompidas. Os céus não estão fechados para ouvir essas orações. Ah, Pai querido, eu declaro nesse momento em nome de Jesus, que as bênçãos que estavam travadas, que estavam paradas, porque esse meu irmão, essa minha irmã está liberando perdão nesse momento, nós declaramos uma chuva de bênçãos sobre a vida dele, sobre a casa dele, sobre a família dele. Oh, Espírito Santo de Deus, é uma tarde, ó Pai querido, de livres, em nome de Jesus. Oh, Espírito Santo de Deus. Xandará, sobra, candará, manarabás. Fica manaraga, chore, andarabás. Rombro, chembra, andarabás, suri, andará, manarabás. O rombro, chamaraga, suri, andará, manarabarabás. Oh, Espírito Santo de Deus. Capacitação sobrenatural, Pai. Capacitação sobrenatural. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Oh, Espírito Santo, nós somos livres.
Livres de toda cólera, de toda amargura, livres de todo pensamento, ó Pai querido, que nos prendia, livre de todo sentimento, de todo pensamento, aquilo que nos roubava da Tua presença, aquilo que nos roubava de estarmos diante de Ti, aquilo que nos roubava, ó Pai querido, de ter acesso à Tua presença. Espírito Santo de Deus, eu declaro renovo, renovo. Espírito Santo, Teu Espírito assumindo a forma dentro do coração de cada um, aquecendo, reaquecendo aquele que precisa, o fogo queimando da chama do Teu Espírito, ó Pai. Pai, o dom, o chamado, aquilo, ó Pai querido, que o Senhor depositou, não será roubado por isso, não será roubado. Espírito Santo, no lugar de vergonha, nós profetizamos dupla honra na vida do Teu povo. Dupla honra, Pai querido. Aonde superabundou o pecado, onde abundou o pecado, vai superabundar a graça. Aonde houve vergonha, dupla honra. Honra, 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 honra. Eramana, sori, andarabarabá. Espírito Santo, nós cremos na Tua palavra. Aleluia, nós cremos na Tua palavra. Aleluia, ainda com a sua cabeça curvada, se você está aqui essa tarde, se você ainda não fez Jesus como seu Senhor e Salvador, ou se você já o fez e acabou se afastando do caminho do Senhor, essa é uma tarde para você se reconciliar com Ele, para você entregar a sua vida para Ele. Seja você aqui presencial ou você na internet. Se você estiver aqui, eu preciso que você dê um sinal com a sua mão. Aonde você estiver, nós vamos orar por você. Espírito Santo de Deus, Deus está curando vidas. Deus está restaurando relacionamentos. Meu Deus, palavras que foram ditas há tantos anos, situações de tantos anos. Aleluia, Deus, Ele está agora nesse momento limpando você, cuidando de você, passando um bálsamo nas tuas feridas. Aleluia, o poder restaurador do perdão. Espírito Santo, nós cremos, Pai, em nome de Jesus.